Mateus, capítulo de número 28, aliás, capítulo de número 8, versículo de número 27, diz assim: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu, peça para que Deus fale com você. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, Senhor, Criador dos céus e Criador da terra, neste momento, ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos te exaltar e glorificar, meu Deus, o Senhor pelo teus feitos, pelas tuas obras, meu Deus, pela oportunidade em aqui estarmos reunidos para adorarmos o Senhor. Meu Pai, abre, meu Deus, a porta, lamaçurienta, lamacericanta, labaia, abre a porta, meu Deus, do céu, dos mistérios, a porta da tua palavra, Senhor. Fala, meu Deus, comigo, fala com meus irmãos, as minhas irmãs, fala com a tua igreja, fala com os de perto, os de longe, meu Pai. Abre, Senhor, meu Deus, o céu, a porta do coração, meu Deus, e permita ouvir a tua palavra, ela dentro no profundo da alma, e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Confirma os teus propósitos, os teus projetos, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Assentai-vos, desocupe vossas mãos, meus irmãos, dê uma salva de palma, bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos aqui diante de uma palavra gloriosa, aqui diante de um questionamento, né, diante de uma pergunta, né, porque aqui os discípulos, né, escolhidos por Jesus, lá no capítulo de número 4 desse Evangelho de Mateus, eles estavam agora numa missão, eles estavam ali no barco, e a palavra do Senhor mostra para nós que no mar, aonde estava aquele barco, vai se levantar uma grande tempestade. E a Bíblia diz que essa tempestade, ela era tão grande que o barco ele já estava sendo coberto pelas ondas. E a Bíblia diz que no tocante a esse mar revolto, o desespero dos discípulos que estavam naquele barco, a Bíblia mostra para nós que no final deste versículo de número 24, que Jesus ele se encontra não como os seus discípulos, desesperados, preocupados, tentando tirar a água que o mar derramava dentro do barco. Jesus não estava preocupado em afundar-se, não estava preocupado com o vento, tampouco com a tempestade, com as ondas do mar revolto. Mas a Bíblia diz que é impossível, né, ao meu ver, ao teu ver também, em meio a um mar tão revolto, não sei se alguém aqui já teve o prazer de conhecer o mar, mas, né, em meio à tempestade, você poderia escolher qualquer lugar, menos o mar. Não existe ninguém que lute com o mar, né, e consiga obter vitória. É terrível. E no meio de todo esse alvoroço, preste bem atenção, no meio dessa tempestade, todo mundo preocupado, temendo pela sua vida, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Olha aí o 24: E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Analisa, meus irmãos, como eu falei, é impossível no meio de uma tormenta dessa, ou no meio de um terremoto tão grande, ou no meio de uma avalanche, alguém conseguir uma forma, um meio, está tão desligado ou está tão em paz que não se
se preocupa com aquilo que está acontecendo, aquelas intempéries que está acontecendo ao seu lado, pois Jesus, ele continua em paz. Jesus, ele não se preocupa. Jesus, ele não se abala. Jesus, ele não se aborrece. Jesus, ele não diz: Deus, Senhor, Elohim, ou enfim, meu Pai, tenha piedade de nós que nós vamos perecer. Jesus não se preocupa. Jesus está em paz. Jesus, ele está tranquilo. Sabe por quê? Porque nada nessa terra abala o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E deixa eu dizer uma coisa no início dessa pregação, que lá no capítulo 11, no verso de número 1, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz para nós: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o que eu quero iniciar dizendo aos irmãos? Igreja de Deus, nós estamos no mar da vida. Nós estamos no barco da vida. Nós estamos remando para o outro lado, como Jesus falou. Nós estamos atravessando o deserto. Nós estamos chegando na Galileia. Aliás, nós estamos chegando na Canaã, na terra que manda leite e mel. Nós estamos passando em meio às adversidades, em meio aos escorpiões, em meio às serpentes ardentes. Nós estamos passando em meio a todos os inimigos. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos um propósito. Também nós temos uma promessa de tomar uma terra que emana leite e mel, uma terra que é diferente de qualquer terra, um lugar onde há bênçãos, um lugar onde há vitória, um lugar onde nós teremos paz, um lugar onde será a nossa pátria. Só que é necessário passarmos pelo deserto. É necessário as intempéries, é necessário os ventos, é necessário a chuva, é necessário o mar se levantar, é necessário as pedras das perseguições. Pastor, eu não estou suportando. Eu quero chamar a tua atenção à palavra de Deus. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O barco era coberto pelas ondas. Os discípulos estavam preocupados com a sua vida, estavam para morrer, estavam ali com seus baldinhos, as suas latas, talvez os seus balaios betumados, tentando tirar água, jogar fora, mas impossível. Talvez era jogado de um canto para o outro do barco pelas águas, estavam se afogando dentro do próprio barco. O desespero era grande, estavam perdendo a esperança de viver, e Jesus dormia em paz. O que Mateus começa a dizer a nós no início desse texto? O vento está soprando, o barco está sendo coberto pelas ondas. O que nós temos que fazer? Talvez como muitos estão fazendo aqui, desesperando. Talvez muito aqui está desesperado, angustiado. Jesus socorre, Jesus tem misericórdia. Jesus, eu vou morrer. Jesus, eu não suporto mais. Jesus, eu não estou aguentando. Jesus, acho que é melhor eu pular do barco. Você escolhe. O desespero não vai mudar a trajetória do barco. O desespero não vai mudar a promessa de Deus. O desespero não vai mudar o destino. O desespero não vai mover a mão de Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Fique em paz. Peça para Jesus te dar paz. Peça para Deus te dar paz. Peça para o Espírito Santo confortar o teu coração e te dar paz. Porque o desespero na hora da tormenta ele nos cega. O desespero fecha a porta. O desespero fecha a janela. O desespero nos cega de maneira que nós ficamos dando volta como alguém com os olhos vendados sem saber o que fazer. Mas quando nós pedimos calma,
pais, nas horas mais difíceis da nossa vida, nós conseguimos raciocinar, nós conseguimos ver o agir do inimigo, nós conseguimos ver a mão de Deus ser movida, nós sabemos o momento de nós darmos o nosso passo e o momento de nós vermos Deus dando passo por nós. Nós não fechamos os nossos olhos, nós continuamos olhando para a porta aberta, nós continuamos olhando para o alvo. Pode dar o inimigo, pode vier o que vier, mas nós continuamos fortes, porque nós estamos estruturados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem acredita na palavra de Deus vai adorando a Deus. Aquele que está estruturado na rocha vai adorando o Senhor, vai glorificando a Deus, porque é noite de vitória para a igreja, para o povo de Deus neste lugar. Meus irmãos, é comum, é até mesmo natural, o ser humano carnal, há uma diferença de um ser humano espiritual e há a diferença de um ser humano carnal. Observa, a palavra do Senhor mostra para nós lá atrás, no capítulo 14 do livro do Êxodo, a palavra do Senhor diz para nós que o Senhor Deus arranca, tira o seu povo, mais de 2 milhões de pessoas, é arrancada da terra do Egito, é tirada. A Bíblia diz que o povo é tirado de lá com mãos fortes, é arrancado da terra do Egito, do jugo de Faraó, da terra de Gósen, e o Senhor tem um destino para colocar esse povo. O primeiro ato desse povo era atravessar o Mar Vermelho e oferecer a Deus um culto, oferecer ao Senhor um sacrifício, adorar a Deus pelos feitos, pela grande obra, por Deus ter tirado eles com mãos fortes. Era o primeiro ato que eles tinham que fazer. A palavra de Deus diz que aquele povo sai, é tirado de lá, eles caminham ao deserto em destino ao culto a Deus. A palavra do Senhor vai dizer para nós que o Senhor diz para Moisés: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, eu vou despertar Faraó com grande ira e preocupação, que Faraó ele vai se levantar, ele vai sair do seu trono, ele vai pegar o seu exército, ele vai pegar os seus carros, os seus cavaleiros, e Faraó ele vai vir com ira, ele vai vir com força para tentar destruir o meu povo. E detalhe, esse povo que vocês hoje verão, nunca mais vocês o verão outra vez. Eu irei exterminar esse povo hoje. Deus tinha uma estratégia. O povo, eles ficam no lugar, repousando, descansando da caminhada. Naquele lugar Deus fala com Moisés, e não demorando muito tempo, o povo vê só fumaça, só na verdade areia, o pó subindo. Eles olham no lugar longínquo lá atrás, um exército imenso, Faraó com seus carros, com cavalo, com cavaleiro. E o povo vinha com grande ira, para matar, para escravizar, levar o povo de volta. De um lado, rochas, montanha, do outro lado, deserto, e adiante, o grande Mar Vermelho. O povo estava numa sinuca de bico, não tinha para onde ir. A opção daquele povo, talvez olhando com os olhos carnais, era se render, se prostrar, se entregar e se tornar escravo. Outra opção talvez era dizer: vamos lutar, Deus nos tirou de lá, Ele também pode nos dar força, graça, para nós vencermos esse povo aqui. Ou a outra opção talvez era fugir para a montanha, tentar atravessar o mar nadando, ou morrer, se afogar. Melhor afogar do que morrer
egípcio, talvez eles tinham essas opções, ou alguma outra, quem sabe. Mas diz a Bíblia que no tocante a eles observarem, eles verem o inimigo vindo furioso com grande ira. É interessante, quando nós lemos esses versículos, nós olhamos e vemos que o povo é tudo igual. Nós olhamos e vemos que tanto os judeus, quanto o egípcio, quanto qualquer outro, porque havia egípcio, havia um vulgo que estava no meio do povo, a mistura. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que povo, que tricotômico, corpo, alma e espírito, que homens, pessoas sanguíneas, carnais, são todos iguais, independente da nacionalidade. O que acontece aqui? O povo, quando eles olham, eles vão começar a murmurar, eles olham o inimigo, eles olham o perigo, e eles vão começar a dizer: Moisés, oh nosso líder, oh homem de Deus, por que você nos tirou do Egito? Você nos tirou de lá por quê? Não havia lá no Egito sepulcro suficiente para nós morrermos lá, ser sepultado lá? Era melhor estarmos lá do que ser sepultado na areia, no deserto, porque você nos tirou de lá. E começaram a murmurar, e a preocupação era de Moisés, que eles iriam talvez apedrejar, matar Moisés, porque achavam que Moisés havia levado eles para uma cilada, para uma arapuca. Meus irmãos, mas Moisés não estava fazendo aquilo porque ele queria. Deus o havia escolhido, Deus o havia dado uma missão, Deus o havia colocado uma responsabilidade em sua mão, Deus havia lhe dado poder. Deus disse: vai lá e tira o meu povo que clama, o meu povo que tem clamado a mim, que tem pedido para eu tirar eles de lá. Vai lá e arranca eles, eu vou tirar aquele povo por intermédio de você, Moisés. O povo aceitou, o povo veio de bom grado, o povo veio rico, abençoado, com riquezas que eles adquiriram lá no Egito. Eles estavam felizes, eles estavam contentes, só que eles não temiam, eles não se preocupavam, eles não pensaram no dia da adversidade, eles não pensaram que ia haver levante, eles não pensaram que ia haver perseguição. Deixa eu abrir um parênteses. Nós aceitamos Jesus. Outrora nós estávamos no Egito, outrora nós estávamos perdidos. Alguém aqui ouviu a pregação, alguém aqui recebeu um milagre, alguém aqui recebeu uma cura, alguém ouviu que Deus tem um chamado, alguém ouviu que Deus tem uma obra. Alguém então ficou ali perplexo com o que ouvira do Senhor por um profeta, uma profetisa ou pela palavra, levantou a mão, aceitou Jesus. Alguém ouviu o pregador dizer: olha, você vai aceitar Jesus, Deus vai te abençoar, você vai mudar de vida. Alguém ouviu alguém cantando na igreja um louvor: agora é só vitória, agora é só vitória. Outro cantando: agora é só sabor de mel, agora é só bênção, acabou, não tem mais luta. Aí você diz: coisa boa é ser crente então, a luta acabou, o problema foi embora, agora é só sabor de mel. Coisa boa é ser crente, então vou aceitar Jesus. E entre uma promessa e outra, ó, Deus vai te dar uma casa nova. Entre uma promessa e outra, Deus vai te dar um carro zero. Entre uma promessa e outra, Deus vai trocar esse marido pangaré e vai te dar um cara bombadão. Entre uma promessa e outra, Deus vai tirar essa mulher, essa murmuradora que não fecha a boca, essa matraca que só murmura, nada tá bom, e vai colocar aí uma mulher, ó. Aí você fala: não tem coisa melhor que servir a Deus, é bom demais. Mas promessa dessa, não precisa nem para o céu. Só que eu quero dizer que isso não é bíblico. Esse tipo de promessa não é bíblica. Eu quero dizer que alguém do outro lado
Alguém em outro lugar te enganou. Ué, pastor? Sim. Você acredita ou não? Mas eu não quero te deixar com dúvida que o meu intuito sempre foi e será falar a verdade. E se você crê não em mim, mas na palavra de Deus, você irá suportar as adversidades. Estou dentro do parênteses ainda, já volto lá. Eclesiastes, no capítulo 9, e no versículo de número 2, você não quer abrir a tua Bíblia? Ouça, atenta o teu ouvido ao que está escrito em Eclesiastes 9:2. Observa primeiro, porque eu disse que você foi enganado, está sendo enganado. E talvez por isso que você não está tendo força para chegar aonde Deus quer, por causa do engano. Mas hoje o Senhor quer abrir os teus olhos, hoje Deus quer te dar uma direção. Observa Eclesiastes 9:2, diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como o que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Você observou? O sábio Salomão, o homem mais sábio da face da terra, que houve, nunca houve antes e nem depois outro tanto quanto Salomão. Ele está dizendo aqui que todas as coisas acontecem igual para todos. O que nós entendemos aqui? Ele falou alguma coisa, mas deixa eu ir além. Quando ele está dizendo que todas as coisas acontecem de igual para todo mundo, primeira coisa, há homens ímpios, ricos, há homens que servem a Deus, ricos, há ímpios, pobres, há pessoas que servem a Deus, pobres, há ímpios miseráveis, há também pessoas que servem a Deus miseráveis, vivendo uma vida de miséria. Há ímpios que estão enfermos, que estão em coma. Há pessoas que servem a Deus, que estão em coma, que estão internados nesse exato momento. Há pessoas ímpias passando fome. Tem pessoas crentes também, pessoas justas, que talvez não tenham um caroço de arroz para comer. Tem pessoas ímpias, que tem muito conhecimento, que estudou demais, que são doutores, enfim. Tem pessoas crentes também, pessoas letradas, pessoas de alto gabarito, também tem. Ué, pastor, mas está aqui, é a palavra de Deus. Eu não estou fora da Bíblia, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Eu não estou te enganando. Venha para Jesus, que a partir de agora, não, a vida continua. Quiçá a luta aumentará, o problema vai aumentar, a perseguição vai aumentar. Por quê? Porque você saiu das trevas e você veio para a luz. Agora aquele que era o teu aliado, que era o teu Senhor, agora ele vai ser o teu inimigo. Agora ele vai levantar contra você, porque agora você é oposição. Agora você está mandando fogo nele. Agora você está orando e dizendo: Jesus, queima o diabo, Jesus, manda fogo nele, sai Satanás em nome de Jesus, queima ele, Jesus. Agora você vai ter o inimigo. Você vai ter um inimigo, e esse inimigo é estrategista, esse inimigo tem poder, esse inimigo ele vai se levantar contra a tua vida. Agora vai ser guerra, as coisas agora vai ficar pior, não vai ser nada de sabor de mel, não vai ser nada, agora é só vitória, a vida vai continuar. E o escritor Paulo, falando aos Efésios no capítulo 6, lá do versículo 10 adiante, ele nos instrui, ele nos ensina a nos revestir de
nós devemos permanecer de pé. Pastor, mas então, qual é a diferença? Por que eu vou aceitar Jesus? Você vai aceitar Jesus? Você aceitou Jesus? Não foi para ter êxito aqui nessa terra. Você aceitou Jesus para morar no céu. E para morar no céu há um preço a ser pago. Jesus disse que os homens fariam guerra para tomar os céus. Sangue seria derramado, lágrimas era natural ser derramada, pranto, grito, clamor, sussurros, uivo a Deus para tomar o céu. Não é de qualquer forma que nós tomaremos o céu. Ainda continuando no parênteses aberto, a diferença, queridos, ela não está no início da nossa fé. A diferença não está no meio da nossa fé. A diferença, o real motivo de nós servirmos a Deus, nós veremos no final. Quando nós partirmos desse mundo, então nós vamos ver a diferença. Como está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, quando fala daqueles dois cidadãos, quando fala de um homem que era rico, do homem poderoso em dinheiro, em poder, e quando a Bíblia fala de um miserável, de um mendigo chamado Lázaro, ambos os dois morrem. Primeiro Lázaro, e a Bíblia diz que morrendo Lázaro, o anjo o toma e o leva para o seio de Abraão, e Lázaro ali repousa em paz depois de tudo que ele passou. Não foi fácil a vida de Lázaro, foi uma vida miserável. Vivia entre os cães, sendo lambido, com uma chaga mortal, comendo migalhas, o resto que talvez sobrava dos cães, maltrapilho, fedorento, enfim, não havia ninguém por ele. Viveu uma vida terrível, uma vida de cão. Só que quando ele foi embora, a Bíblia diz que ele foi levado pelo anjo ao seio de Abraão, e ali no seio de Abraão ele repousa em paz. No seio de Abraão ele é confortado, no seio de Abraão ele tem um refrigério, ele sente ali o amor de um pai, ele sente ali uma alegria, ele está no lugar tranquilo, no lugar de repouso. Chegou o final da sua vida, ele agora vai descansar, ele agora vai receber as promessas na sua vida, ele agora vai passar a eternidade no repouso. Diz a Bíblia que morre o rico, e a Bíblia diz que o rico foi levado para o Hades. Em outras palavras, o rico foi levado para o inferno, foi levado para a frigideira do cão, foi levado para o famoso e velho purgatório, que muitos acreditam. E lá naquele purgatório, lá no centro do inferno, lá no caldeirão do cão, diz a Bíblia que ele olha para o alto, no lugar distante. Que visão que Deus deu, hein? Como Deus aperfeiçoou a visão dele. Lá de onde ele estava, ele olha lá para o paraíso, ele observa aquele que jazia outrora na beira do seu portão, deitado entre os cães, gemendo, clamando por um copo de água, por um pedaço de pão, por um resto de carne, a qual aquele homem rico nunca havia estendido a mão, nunca havia dado um copo de água. Talvez diversos palavrões havia direcionado aquele pobre miserável. Aquele homem agora, ali naquele caldeirão, naquele fogo, que a Bíblia diz que o fogo nunca se apaga, aquele fogo se fortalece cada dia. Aquele homem lá dentro olha naquela visão, ele recorda daquele pobre mendigo, daquele miserável.
confortável, em paz, aquela fonte de água viva, aquele carinho, aquele amor, aquela alegria, aquela paz, talvez aquela música de harpa de fundo, talvez o canto daqueles anjos, aquele coral. Oh meu Deus, que coisa linda, como a nossa alma almeja, louvado seja Deus, esse repouso, como a nossa alma almeja esse lugar de descanso. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: persevera mais um pouco, porque logo chegará o nosso dia, logo nós iremos passar dessa vida miserável para a vida de paz, logo nós iremos passar para a eternidade, tenha certeza disso. Lava sobre a Candarábia, e quando ele olha para aquilo, ele se desespera, ele lembra da autoridade, ele lembra do poder, ele lembra de quem ele era na terra. Ele quer usar o seu poder, ele quer usar a sua autoridade. Ele diz: Pai Abraão, e Abraão olha para ele diz: Pai Abraão, ordena a Lázaro que ele coloque o dedo na água, que ele molhe aí a ponta do dedo, e vem aqui colocar uma gota na minha língua, na minha boca, para que eu me refrigere nesse fogo que me atormenta. O que eu estou falando? De diferença. Diferença. Hoje é tudo igual, mas no final que tem a diferença. Pastor, nada mudou. Mas vai mudar. Você tem que deixar de ser um carnal e ser um espiritual. Você tem que deixar de ser um pecador e ser santo. Você tem que se desviar do mal, do pecado. Tem que cegar os teus olhos para o pecado, para as coisas erradas, e procurar viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O homem de Deus pregava aqui nessa última sexta-feira, e Deus revelava uma bola de fogo, algo para descer em alguém, para ser cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, e todo mundo dormindo. Doeu meu coração. A pergunta é: quem é que está clamando pelas coisas de Deus, pelas coisas do céu? Será que nós estamos tão materialistas, tão carnais, que nós não estamos atentando para as coisas de Deus? Eu te digo uma coisa: nós só temos duas opções: ser cheio do Espírito Santo de Deus ou ser cheio do pecado. Nós não temos outra opção, meus irmãos. Nós servimos a Deus, os céus, ou nós servimos o inferno, a Satanás. Nós escolhemos, nós não temos outro plano, outra opção. A diferença é no fim. O que é que, quando ele pede para colocar o dedo na água e lá molhar a boca dele, para ele tentar se refrescar um pouquinho, para receber um refrigério, Abraão disse: ó, nada disso, esquece, camarada, final, the end, não tem mais jeito. Há um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem está aqui não pode descer, e nem quem está aí pode subir. O que a gente entende com isso? Que no final da nossa vida não terá mais opção, você tem que escolher hoje. Aquele homem quis escolher, ele quis ter escolha, ele quis exigir alguma coisa. Ele vai fazer para Abraão, naquela situação, 3 pedidos. Todos os pedidos foram negados. Ele vai ter consciência, ele vai enxergar, ele vai lembrar, ele vai ter conhecimento lá. Todos os sentidos deles estarão aguçados, estará ativo. Só que nenhuma exigência será ouvida. Ele não será beneficiado em nenhuma. Não pensa você: não, quando eu morrer então,
quando eu ir para outra vida, eu vou passar para o purgatório. Você não vai passar para nada. Você vai para o céu, você vai para o inferno e ponto final. Não tem conversa. Não vou enganar ninguém. Seja enganado se você quiser. Dá ouvido para o padre, dá ouvido para quem você quiser. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia só fala de dois lugares: céu ou inferno e ponto final. O escritor aos Hebreus diz que o homem está ordenado a morrer uma única vez, e depois disso segue-se o juízo final eterno. Acabou. Então, fechando parênteses, essa é a sua situação. Eu estou falando de ser um crente espiritual, de ser um crente carnal. Veja a diferença: o espiritual vai para o seio de Abraão, o carnal vai para o inferno. Paulo, ele escreve aos Romanos, ele diz que o crente que ele se inclina para a carne, ele se inclina para a morte, ele se inclina para o inferno. Mas ele diz que o crente que se inclina para as coisas do Espírito, ele se inclina para a vida, ele se inclina para o céu. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos: o pecado, ele não dói. Quem aqui que sente dor do pecado? O pecado não dói. Tem até um louvor que nós cantamos esse dia, muito antigo, que diz que o pecado não dói. Se o pecado doesse, nós não pecaríamos. O pecado, ele é como um bálsamo. O pecado é como aquela coceirinha no meio do dedo do pé, que você coça, fica até vejo, até encontra os olhinhos e fica ali com a linguinha para o lado, coçando. O dedo vai rasgando, vai abrindo sangue, vai derramando, e você está ali. Você só sente queimar um pouquinho quando você para de coçar, mas nisso o negócio já abriu, está lá, ó, exposto aquela boca. O pecado é desse jeito, ele não dói. O pecado dá prazer. O pecado diz para você mais. Ele não cessa. E como o pecado não cessa, Salomão, ele escreveu que tem duas coisas que não cessam. Ele diz que o olho do homem não cessa de cobiçar, ele nunca fica satisfeito. E o inferno nunca cessa de tragar almas. É lindo isso, né? É lindo. Voltando lá atrás, já para o encerramento. De fato, o Senhor, ouvindo o povo revoltado com Moisés, o povo gritando que queria voltar para o Egito, é melhor nós voltar, é melhor nós rendermos. Veja que a gente quer a vitória. Veja que nós queremos a liberdade. Veja que nós queremos a promessa. Mas o preço a ser pago para tomarmos posse da vitória, nós não queremos pagar. Se é para nós pagarmos o preço, a gente prefere desistir da bênção e continuar sendo escravo do que lutar para tomar posse da bênção. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Mas eu quero dizer hoje para você: não desista, porque o general de guerra, ele está com nós. Eu quero dizer para você: não retroceda, porque Deus nos escolheu para vencer. Deus não nos chamou para ficar prostrado. Deus nos chamou para ir um pouco mais além, para caminhar mais além. Deus nos chamou para marchar. Foi por isso, louvado seja Deus, que Moisés, ele vai prostrar no chão, ele vai orar, ele vai falar com Deus, ele vai dizer: olha, esse povo vai querer me matar, Senhor, faça alguma coisa. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, por que você clama a mim? Por que você está clamando para mim? Olha o que Deus fala para Moisés. E o Senhor continua e diz: diga a esse povo que marche. Diga a esse povo que marche. Essa é a ordem de Deus. E o Senhor diz: o que tu tens na tua mão, Moisés? Senhor, eu tenho essa vara, eu tenho esse cajado.
Moisés, toca na água, toca esse cajado, essa vara, bata na água. Moisés foi lá e toca na água, bateu, nada acontece. Moisés toca aqui na água, nada acontece. Faraó chega, vem vindo. Aqui nada acontece onde Moisés bate, só que lá do outro lado do mar, o vento oriental assopra e vem rasgando de lá do outro lado aonde Moisés está. O povo olha, não vê nada, talvez o tempo só muda a tonalidade, começa a escurecer. Lá do outro lado o vento oriental assopra e vem cortando, vem vindo cortando como um tufão, vem cortando o mar. E o povo ali ainda murmurando porque não está vendo nada. O exército está se aproximando. E daqui a pouco, meus irmãos, as águas vão se abrindo. As águas vêm se abrindo e se forma, diz a Bíblia, duas paredes imensas, à direita e à esquerda, numa largura muito grande, porque era muita gente, não era um corredorzinho apenas, era uma largura extrema, sei lá, talvez quilômetro de largura. E a Bíblia diz que o Senhor manda Moisés e o povo passar, e a Bíblia diz que o povo passa em terra seca, passa em terra seca de maneira que até a poeira se levanta. Onde já se viu uma coisa dessa? Se isso não é Deus, é o quê? Se isso não for Deus pelejando pelo seu povo, é o quê? Entenda uma coisa, o povo passa, vai passando. O que acontece? O inimigo pega a brecha. O inimigo pega o gancho, o inimigo vem com carros, o inimigo vem com cavaleiros, o inimigo vem com lança, vem com escudo, vem com espada, e vai tentando se achegar ao povo, vai se aproximando. Mas a Bíblia diz que o anjo que estava na frente do povo, o anjo passa para trás, vai para a retaguarda, manda o povo e o anjo fica atrás. Escurece-se tudo agora naquela parte de trás, e o anjo do Senhor começa a pelejar. O anjo começa ali a destruir as rodas dos carros, um passa por cima do outro, é cavalo que toma, e aquele reboliço vai acontecendo, o anjo guerreando, combatendo, e aquele reboliço, aquele mover, o povo desesperado, vendo Deus ali em pessoa, combatendo a favor do povo de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos, tem hora no momento que a luta, do desespero, que a gente acha que não tem mais jeito, é nessa hora que Deus se coloca de pé, é nessa hora que Deus diz: meu filho, minha filha, passa para trás, deixa eu tomar frente, ou caminha mais rápido, deixa eu ficar na tua retaguarda, deixa eu colocar a mão, deixa eu agir, deixa eu sepultar o teu inimigo, deixa eu derrubar por terra. É nessa hora, será que você crê que Deus tem pelejado ou pelejará pela tua vida? Vai adorando, vai glorificando, vai bendizendo a Deus. Laico e folha, camassuriana, labastericanda, labaia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. O povo passa, o Senhor diz: Moisés, toca na água. Moisés toca de novo do outro lado. Quando Moisés toca na água, a água vem fechando, o vento assopra lá do outro lado e vem de lá de onde ele estava. E o que é que isso mostra aqui? O inimigo tentava voltar, mas não tem conversa. A Bíblia diz que todos eles foram sepultados dentro do Mar Vermelho. As águas cobriram e todos foram mortos. E como Deus disse para Moisés: o inimigo que vocês vê hoje, nunca mais vocês verão outra vez. Deus está dizendo que Ele está colocando um ponto final na situação a qual você está passando. Só que detalhe, você não pode retroceder, você não pode voltar para trás, você não pode desanimar, porque o general de guerra, ele está pelejando pela tua vida. Será que você crê na palavra de Deus? Adore o Senhor, vai glorificando a Deus.
agir de Deus na nossa vida. Então, o que eu quero dizer para os irmãos: Deus tirou o povo do Egito. Agora é só vitória. Não serão mais escravos de Faraó. Vai agora o quê? Vai caminhar pelo deserto em destino a Canaã. Só que haverá obstáculos, haverá empecilhos, se levantará inimigos. Só que eles não iriam ficar prostrados diante das barreiras, eles não irão ficar prostrados diante dos inimigos, porque em todas as situações Deus estaria com eles e daria a eles vitória. O que eles teriam que fazer? Confiar, teriam que ficar em paz, teriam que descansar nas promessas de Deus. O Senhor está dizendo para você não desesperar. O Senhor está dizendo para você descansar o teu coração. Olha aqui no texto oficial: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é esse, meus irmãos, que até o vento e o mar obedecem? Aí nós fazemos uma pergunta: o vento e o mar obedecem, e nós? E nós? Por que nós não obedecemos? Será que somos alguns supostos deuses? Será que temos algum tipo de poder que podemos combater com Deus e vencê-lo? Será que temos determinadas autoridades que Deus tem que ser assim, eu exijo, e assim acontecerá? O vento e o mar obedecem. E por que nós não obedecemos? Qual de nós que suportamos o vento? Um tufão, um roda-moinho, qual de nós que suportamos? Casa levada. Qual de nós que suportamos combater com o mar e vencer? Pode ser o maior transatlântico, o maior cargueiro que existe na face da terra, de não sei quantas mil toneladas. Eles não suportam o mar, as ondas do mar, a tempestade. Eles vão a pique e eles obedecem a Deus. E nós, Isaías diz que as nações da terra para Deus é como o pó miúdo da balança, e nós como um pó. Por que nós não obedecemos? O que nós temos que nós não conseguimos obedecer? Será que é muito ensinamento? Será que é muito estudo? Ou será que é sermos tolos o bastante demais para aceitar o inferno em vez do céu? Jesus diz para nós aqui: em meio à tempestade, Jesus estava dormindo. O que é isso? Jesus estava em paz. O que é isso? Jesus estava confiante. Jesus sabia que nada daquilo ali poderia atingi-lo, nada daquilo ali poderia abalá-lo, nada daquilo ali poderia levar Jesus à morte. O que é que os discípulos tinham que fazer? Eles precisavam olhar para Jesus e ser como Jesus. Senta do lado, eu não estou com sono, senta do lado, fica quieto, descansa, peraí, a água, o vento está soprando, peraí, enquanto Jesus não falou nada, fica quieto, não fala nada. Jesus não só vou cochilar, mas se porventura acontecer qualquer coisa, me chama. Jesus não falou isso, Jesus está dormindo. Só que o verso 25 do capítulo 8 de Mateus, o próximo versículo, os discípulos de Jesus vão fazer algo, e diz que os seus discípulos, aproximando-se de Jesus, o despertaram, dizendo: Senhor, Mestre,
Jesus, salva-nos, porque nós perecemos. Alguém pode olhar e dizer: pastor, mas está certo, a situação está difícil, então nós temos que orar e pedir para Jesus nos livrar, porque a gente está perecendo. O Senhor diz que os olhos dele estão por toda parte. Lá em 15:3 de Provérbio, ele está contemplando tanto o mal quanto o bom. O salmista do Salmo 121, ele fala que o guarda de Israel, ele não tosqueneja, ele não boceja, ele não dorme, ele não tira cochila, ele não tem sono, ele não deita numa cama, ele não deita numa rede, ele não fica embaixo do pé de coco. Não! O guarda de Israel, ele não tosqueneja, ele não dorme, ele está atento a todo tempo. Ele está vendo. Pastor, então o vento está soprando. Senhor, socorre que nós estamos perecendo. Será que Jesus agora vai acordar e vai pegar na mão deles? Parabéns, vocês fizeram certo, vocês me acordaram, que bênção. Se vocês não me acordam, eu ia morrer, eu ia ser tragado por um tubarão. Olha o verso 26, olha o que Jesus diz. E Jesus disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Homens de fé pequena, porque vocês têm medo. Que medo é esse? Cadê a fé de vocês? Acalma o vosso coração, descansa, eu estou no barco. Será que vocês não estão me vendo? É uma repreensão que Jesus está dando a mim e a você. Por que se desesperar? Olha as situações, olhe para trás, faça uma reflexão, reflita. Olha o que você já passou, até mesmo sem servir a Deus. Não sabia orar, não sabia clamar. O Senhor não te libertou, o Senhor não te deu livramento. Você não está vivo. Olha na presença de Deus quantas coisas terríveis aconteceram. Deus não te guardou. Hoje a situação está menos pior, está menos difícil. Porque eu desisti, não aguento mais. Vou desistir. Vou voltar para trás porque... vou parar porque não dá mais. Deus não está me vendo. Não sei... Deus não está te vendo? Então ele está mentindo? Então ele está dormindo, então? Ele não é Baal, não. Ele não é aquele que Elias falou: olha, chama aí, povo. Talvez Baal esteja viajando, talvez esteja no toalete com dor de barriga. Chama, talvez ele está fazendo alguma coisa mais interessante. Continue clamando. Não, Deus não é Baal. Deus não dorme. Deus não tem dor de barriga. Deus não está atento a outra coisa. Deus está atento ao seu povo. Deus está atento a mim, está atento a você. Louvado seja Deus. Como Jesus estava no barco dormindo, Deus estava atento para o seu filho. Também Ele está atento para mim, Ele está atento para você. Nas adversidades da vida, no que nós estamos vivendo hoje, Ele também está olhando para nós. Então confie, porque a Bíblia diz que então Jesus, Ele se levanta. Ele se levantando, Ele repreendeu os ventos e o mar. E a Bíblia diz que então se segue agora uma grande bonança. Confie em Deus, porque pela fé, pelo poder dessa palavra, Jesus está repreendendo a tormenta da vida. Ele não vai te tirar do barco, você terá que continuar no barco, mas Ele vai repreender o mar, Ele vai repreender o vento, e você vai chegar no porto seguro, porque Jesus, Ele caminha por nós, Ele não nos desampara. Amém? As palmas bem alegre, exalta e glorifica o nome do nosso Deus. Lava Súria, Candarábia, Suremecanta, Labaia. Glorificado e exaltado é o Senhor.